Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso tema de hoje se chama Paralisia do Sono. Uma condição incomum chamada paralisia do sono vem assustando as pessoas por séculos, e agora um novo estudo resume muitas histórias assustadoras de diferentes culturas que tentam explicar esse episódio, onde uma pessoa acorda e é incapaz de se mover. As explicações culturais que tentam dar uma luz a essa terrível experiência de acordar e sentir-se paralisado vão desde abduções alienígenas a estranhos demônios que sorrateiramente se sentam no peito das pessoas. Isso de acordo com um estudo publicado pela revista Fronteiras da Psicologia. Segundo os pesquisadores do Instituto Junguiano da Bahia, todas essas histórias mostram como um único fenômeno biológico que pode ser interpretado de diferentes formas em sociedades distintas. Brian Chambliss, professor de Psicologia Clínica na Universidade de Angus, em Washington, diz que a explicação biológica para a paralisia do sono vem do aspecto do sono REM, movimento rápido dos olhos, que ocorre enquanto a pessoa está acordada. A paralisia do sono acontece com mais frequência do que a maioria das pessoas imagina, e tem mais chances de acontecer quando uma pessoa está acordada do que durante outras etapas do sono. Durante o sono REM, as pessoas sonham e é nessa etapa que o tronco cerebral paralisa o corpo, inibindo os neurônios motores, assim ocasionando a paralisia. Mas normalmente o sonho e a paralisia ocorrem quando as pessoas estão inconscientes, afirma Chambliss, que também é autor do artigo de 2015, Paralisia do Sono, Histórico, Psicológico e Perspectivas Médicas. Para o indivíduo experiente, a paralisia do sono é necessário. Para que o indivíduo experimente a paralisia do sono, é necessário que ele esteja consciente, ou seja, com seus olhos abertos. Isso significa que os chamados sonhos são tecnicamente alucinações, e elas são tão reais quanto qualquer coisa que você vê quando está acordado. Além disso, os sonhos podem ser multissensoriais, o que significa que uma pessoa pode não só ver coisas, como também ouvir e, em alguns casos, sentir. A paralisia do sono pelo mundo. Em várias culturas, a paralisia do sono pode ser atribuída a fantasmas ou seres sobrenaturais. A sensação de tato é frequentemente muito comentada nas explicações de pessoas que experimentaram paralisia do sono em todo o mundo. Muitas culturas se referem a ela como um peso sobre o peito. Em certas partes do Brasil, por exemplo, há contos folclóricos de uma criatura com longas unhas que se esconde nos telhados das casas das pessoas durante a noite. A criatura, chamada de pisadeira, entra no quarto e fica sobre o peito dos que dormem. Em Catalunha, uma região da Espanha, existe a lenda da pensanta, um animal preto, muitas vezes descrito como um cão ou um gato, que invade as casas das pessoas e se senta em seus peitos enquanto elas estão dormindo, causando pesadelos. Em Newfoundland, Canadá, existe a lenda do Old Yang, que vem e se acomoda sobre a pessoa que está dormindo. Já na região entre o Vietnã e Laos, existe o conto de um espírito que pressiona o peito dos que estão adormecidos, tentando asfixiá-los.
A ideia de alguma coisa pressionando o peito das pessoas também é bastante comum no México para descrever a paralisia do sono. Muitos mexicanos que experimentaram a paralisia do sono costumam dizer que um corpo morto subiu em cima delas enquanto dormiam. Algumas culturas dizem que xamãs ou feiticeiros podem lançar feitiços que causam paralisia do sono. Na cultura inuit, por exemplo, as pessoas falam de xamãs que podem lançar feitiço quando uma pessoa está dormindo, causando uma experiência chamada Unkimanjinki, onde uma pessoa é visitada por uma presença sem forma e sem rosto, deixando-a incapacitada de se mexer, falar ou gritar. Já no folclore japonês, existe a lenda de um feiticeiro que invoca um espírito vingativo para sufocar seus inimigos através de um fenômeno chamado de Kanashibari, que significa literalmente atado ao metal. Em várias culturas, a paralisia do sono pode ser atribuída a fantasmas ou seres sobrenaturais. Durante um estudo feito na década de 1970, com refugiados cambodjanos, os pesquisadores descobriram que muitos pacientes se referiam a algo chamado Kimaoshi Sankati, ou fantasma que empurra para baixo. Na Tailândia, há um fantasma chamado de Pian assombra as pessoas quando elas estão dormindo, deixando-as incapazes de se mover. Segundo os pesquisadores, o propósito do estudo não é menosprezar as várias diferentes explicações espirituais para a paralisia do sono, mas sim enriquecer o conhecimento sobre essas experiências e seus aspectos psicológicos e culturais, já que em todo o mundo existem pessoas que experimentam essa paralisia. Em alguns lugares, ela é atribuída a uma espécie de pesadelo, já em outras, a algum ser ou criatura sobrenatural. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se inscrever e fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.